tenho o privilégio de fazer isso. Eu conheci o Weber por fazer parte da família dele, a Lênia, a sua sobrinha. O Weber, reverendo Weber Magalhães Lenz César, ele é pastor há 54 anos. O Weber pode me corrigir, tá bom? Weber, do Rio de Janeiro, e Márcia, casado com a Márcia, que é de Alto Jequitibá, certo? Márcia Sattler. Ele não é só autor do livro Vida de Pastor, Lembranças de uma Jornada, mas de vários livros. Mas a maioria deles, sempre o Weber gosta de escrever sobre Jesus. Weber pastoreou várias igrejas presbiterianas em cidades daqui de Minas, lá no Pernambuco, no Rio de Janeiro. Foi mesmo um peregrino junto com a Márcia. E essa é uma dessas cidades, a nossa, e saiu errado na impressão que nós fizemos. Ele pastoreou a IPV de janeiro de 1966. Aí a gente ficou sabendo pelo testemunho do Alberto que ele veio solteiro para cá, eu não sabia desse detalhe. E ele pastoreou até dezembro de 1969. Então, 4 anos de pastorado da IPV, e foi o primeiro pastorado, né? 1 ano solteiro e depois os 3 anos casados. Eles têm como filhos a Cláudia, que nasceu aqui em Viçosa. A Cláudia é casada com Pércio Campos. Eles têm o Clinto, que nasceu em Carangola, outro lugar onde eles pastorearam, casado com a Juliana. E eles têm o Benjamin, nascido em Recife. Então, eles têm, não de todos os lugares, mas de lugares bem representativos. E os filhos devem trazer uma boa lembrança disso, né? Tanto para eles, o casal, como também para o próprio filho. O Benjamin é nascido em Recife e casado com a Tayane. Eles só têm netas, são 5 netas. E eu acho que eles estão ficando um pouquinho velhinho, porque uma das netas, a primeira, Gabriela, ela vai fazer 19 anos amanhã, dia 3 de agosto. Tem também a Rebeca, de 15 anos, a Melissa, de 5 anos, essas são filhas do Clinton e Juliana. Isso, Clinton e Juliana. Tem a Giovana, de 15 anos, filha de Cláudia e Pércio. E tem a Catarina, nós estamos juntos nessa, né? Tem a Catarina, de 19 dias, filha de Benjamin e Tayane. Só um detalhe, o Heber e a Márcia já foram preletores de acampamentos nossos. Então, eu tive o privilégio de ouvi-los nessas ocasiões, não só de acampamento, mas também de vinda a Viçosa. Mas de participar junto com o Heber em celebrações, Heber, nós já participamos em celebrações juntos, co-celebrando. Mas você sabe que nós só celebramos culto fúnebre. Nós não tivemos oportunidade de co-celebrar outra cerimônia que não seja culto fúnebre. Mas a Lênia está me lembrando aqui do lado, o Weber celebrou o nosso casamento. Então, a gente tem muita gratidão, viu, Weber? E Márcia. E que Deus abençoe agora. A palavra está com você. Ativado o microfone. Muito queridos irmãos, que alegria poder estar aqui nessa reunião online com vocês. Pena que não seja presencial para a gente poder se abraçar. Eu vejo aqui muitos rostos conhecidos e muitos que nós não tivemos o prazer de conhecer antes, pessoalmente. A igreja tem crescido, já fazem muitos anos que eu pastoreei aí e estive aí, como o Johnny mencionou, nos funerais da Júnia, minha irmã, do Elben, depois do Cleus e, por fim, da Marlene, um por ano.
eu até pedi a Deus que em 2019 ele desse uma trégua, porque a Júnia faleceu em 2015, o Elber em 2016, o Cleus em 2017 e a Marlene, mais próxima de mim, morreu em 2018. E graças a Deus, o Senhor tem preservado a minha vida por mais um tempo, e eu tenho hoje essa alegria, esse prazer de poder trazer a vocês a palavra de Deus. As palavras do Alberto, não vou dizer que não foram verdadeiras, porque certamente ele é verdadeiro, mas ele foi muito generoso nas suas palavras a nosso respeito, e nós agradecemos muito a sua amizade, e tudo o que ele falou nos trouxe saudosas e grandes lembranças. Foi um tempo muito precioso para mim, foi, como ele disse, o primeiro pastorado, e eu, como também ele disse, muito tímido na época, enfrentei essas dificuldades pessoais, eu me sentia muito trêmulo e amedrontado quando subia ao púlpito, sendo que a igreja tinha aqueles professores PhD americanos que faziam ministério aí na Universidade Federal de Viçosa, na época, e os próprios presbíteros da igreja eram também muito competentes, muito estudados, e eu estava na minha simplicidade começando. Mas, como nós vamos falar aqui na mensagem na qual eu entro agora, em todas estas coisas, é o meu texto principal, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Eu, assim que fui convidado para trazer essa palavra no culto de aniversário da igreja, no primeiro culto desse mês, eu logo pensei nesta passagem, lembrando das lutas que o Elben, juntamente com os presbíteros e membros da igreja de Viçosa na época, lutas tão grandes que eles enfrentaram. E depois, ainda no meu pastorado, nós enfrentamos muitas lutas. A igreja presbiteriana de Viçosa foi a primeira igreja evangélica na cidade, num tempo em que ainda havia muita perseguição contra os evangélicos. Houve muitas lutas, alguns perigos até de vida, e, todavia, eles foram vencedores. E hoje há tantas igrejas de várias denominações nesta cidade. O Elben, que depois voltou para aí, até o Senhor o chamar para a glória, ele esteve aí na liderança da igreja, junto com os demais pastores, todos vencedores por meio de Jesus Cristo. Essa igreja, então, tem uma história de lutas e vitórias. E é por isso que eu pensei nesta passagem, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou me fixar nos versículos 26 a 39 e vou ler apenas 3 versículos. Depois eu vou mencionar os demais no transcorrer da mensagem. Paulo escreveu esse conhecido versículo que é de grande conforto para nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E mais na frente, repito, verso 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Quando Paulo diz, irmãos, em todas estas coisas, em que ele está pensando? Em que coisas nós somos mais que vencedores? Se pensamos na nossa própria vida, recordando um pouco do nosso passado, da nossa história, quantas lutas,
quantas adversidades, quantas tentações nós já enfrentamos e, quem sabe, enfrentamos ainda no presente. Atualmente, nós todos e no mundo inteiro estamos passando por esta pandemia. Quantas limitações, esse isolamento social, profissionais bem-sucedidos, constrangidos a trabalhar em casa, num contexto diferente, às vezes com crianças, aqueles afazeres domésticos e interferências no seu trabalho profissional. É uma situação complicada, difícil. Quantas pessoas usando máscaras, não podendo abraçar, não podendo beijar, nem mesmo seus familiares. Essa pandemia trouxe muitas restrições e sofrimento. Tantas e milhares de pessoas ficando doentes. Nós com certo receio, com muitos cuidados para não sermos contaminados. E o pior de tudo, milhares e milhares de famílias, só no Brasil mais de 80 mil mortes. Famílias que perderam seus entes queridos e não puderam nem realizar uma cerimônia fúnebre. Tudo isso é muito difícil. Ontem mesmo eu celebrei online um culto em ação de graças por uma filha espiritual que nós evangelizamos e que se converteu, que eu batizei, que faleceu antes de ontem, vítima de Covid-19. Uma senhora muito querida. Aliás, ela morava em Recife. As filhas que pediram o culto moram nos Estados Unidos e no Canadá, e tivemos aí uma reunião online, graças a Deus, por esses meios tecnológicos que hoje, pelo menos, nos permitem realizar cultos como este que agora nós estamos realizando. Então, falando assim por alto, principalmente referindo-me à pandemia, quantas dificuldades, quantas lutas. Repito a passagem: em todas estas coisas, escreveu o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores. Mesmo que fiquemos doentes, mesmo que percamos entes queridos, nós somos vencedores. O outro versículo lido, sabemos que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se vamos para o contexto do próprio apóstolo Paulo, que escreveu estas palavras, quando ele diz todas estas coisas, ele se refere a quê? Que coisas ele estava enfrentando, ou a igreja em Roma estava enfrentando. Neste mesmo capítulo, ele menciona algumas coisas, mas eu começo mencionando outras coisas que ele cita na sua carta aos Coríntios. Segunda carta, o verso 11. Ele faz referência a açoites, prisões, naufrágios. 3 vezes ele naufragou e ficou ali boiando, esperando resgate em uma ocasião durante 3 dias e 3 noites. Não é brincadeira. E ele não estava passeando ou fazendo turismo, ele estava viajando para pregar o evangelho em várias cidades do Império Romano. E, todavia, Deus permitiu que ele sofresse naufrágios. Em uma destas ocasiões, ele foi dar na ilha de Malta, e quase toda a ilha, incluindo o prefeito, se converteram e muitas pessoas foram curadas. E é por isso que ele escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele se refere às prisões, ele se refere a perigos entre judeus, inimizade, perseguição, incompreensão. Ele se refere a perigos entre gentios, as perseguições que lhe foram impostas pelo Império Romano. Ele se refere, vejam bem, a perigos entre falsos irmãos. Já naquele tempo havia nas igrejas
falsos crentes que deram trabalho, trouxeram sofrimento ao apóstolo, mas em todas estas coisas ele foi mais que vencedor. Voltando ao capítulo 8 de Romanos, ele refere as nossas dificuldades na vida de oração. Apesar de sabermos quão importante é a oração na nossa vida, nós confessamos, como o apóstolo Paulo, não sabemos orar como convém. O verso 26, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mais na frente, no verso 32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Por trás destas palavras, o que é que nós percebemos? Uma certa ansiedade com respeito ao suprimento das nossas necessidades básicas. Os romanos cristãos estavam apreensivos naquele contexto de Império Romano, escravidão, perseguição. Eles se perguntavam, vamos ter sustento amanhã? Vamos poder pagar as nossas contas? Como vamos sustentar os nossos filhos? O apóstolo Paulo, então, lhes escreve, somos mais que vencedores em todas estas circunstâncias. Não se preocupem com o dia de amanhã. Aquele que não poupou seu próprio filho, Jesus, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará o pão de cada dia? Então, eles estavam apreensivos e Paulo os conforta e encoraja, dizendo, o mais difícil Deus já deu, o seu próprio filho. Será então que não vai dar aquilo que é material, aquilo que é o nosso sustento diário? Mais na frente, ele refere a outras circunstâncias, sem entrar em detalhes. Ele diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Haja o que houver, Paulo está dizendo aos daquele tempo, seus conterrâneos, seus contemporâneos, mas vamos trazer isso para os nossos dias. Haja o que houver, com ou sem pandemia, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós continuamos dependentes e crentes no amor de Deus. E, por outra parte, nós também não vamos deixar de amar a Deus, aconteça o que acontecer. Ninguém vai culpar a Deus pela pandemia, ninguém vai culpar a Deus pelas circunstâncias adversas da sua vida. São coisas da vida. Deus tão somente permite e usa para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós pensamos, somos mais que vencedores, não é com presunção, não é eu sou tal, eu tenho a força, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, eu vou me virar, eu vou vencer. O mundo até costuma encorajar excessivamente a nossa vaidade, a nossa presunção, às vezes nos dizendo, você pode, você é o tal, luta e você consegue. Nós devemos ter uma perspectiva positiva, devemos ter coragem e devemos lutar. Mas nós conhecemos as nossas fraquezas. E nós sabemos que, diante das adversidades da vida, algumas muito graves, nós precisamos da bênção de Deus. Então, Paulo diz que nós somos mais que vencedores, não por nossa própria capacidade, mas por determinadas ajudas que Deus nos proporciona, começando por aquele versículo 26 que eu já li, ao mencionar a nossa dificuldade para orar. Ele diz, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas.
porque não sabemos orar como convém. E o Espírito intercede por nós. É como se nós fizéssemos as nossas orações limitadas, fracas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito endossa a nossa oração, ele nos ilumina, nos inspira enquanto oramos, e mais do que isso, ele próprio ora por nós. Numa outra passagem, creio que neste mesmo capítulo, o apóstolo diz que Jesus também, ressuscitado, assentado à destra de Deus, como nosso sumo sacerdote, também intercede por nós. Irmãos, diante das dificuldades, aconteça o que acontecer, com ou sem pandemia, precisamos nos lembrar cada dia, cada momento, que Jesus, o Filho de Deus, que nunca pecou e que agora está glorificado à destra de Deus nos céus, e o Espírito Santo estão intercedendo junto ao Pai por nós, mencionando nossos nomes, dizendo para o Pai, abençoa fulano, abençoa ciclano, ajuda-os no momento difícil que eles estão enfrentando. Eu acho maravilhoso pensar que esse planeta, que é um cisquinho nesse universo que Deus criou, e bilhões de pessoas habitando aqui, nesse mundo que parece para nós tão grande, nós somos um indivíduo, um grãozinho de areia nesse universo, e todavia somos importantes para Deus, a ponto de Jesus nos céus estar se ocupando conosco individualmente, intercedendo por nós, e o Espírito Santo intercedendo por nós. Então, por isso nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um plano. O salmista escreveu: graças te dou, porque de modo assombrosamente me formaste no seio da minha mãe. E antes que eu nascesse, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Antes de nascermos, Deus já tinha um plano para a nossa vida. E aqui fala aquela difícil palavra do ponto de vista teológico, predestinação. Não entrando aí nas polêmicas teológicas, eu entendo de forma simples que Deus predestinou, quer dizer, ele planejou previamente a nossa vida, o que inclui algumas adversidades que ele então usa para o nosso fortalecimento e o nosso exercício espiritual. Daí que o apóstolo escreveu: todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Você certamente ama a Deus. Então, tudo o que tem acontecido e tudo o que está acontecendo e ainda há de acontecer na sua vida, tudo isso num só pacote está cooperando para que o plano de Deus, que é maravilhoso para a sua vida, possa se cumprir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é este bem? Às vezes, quando nós perdemos um emprego, nós recorremos a este versículo e dizemos: tem problema não, vai cooperar para o meu bem, então é porque Deus tem um emprego melhor ainda para mim. Não é bem assim, às vezes não é isso que acontece. Mas um emprego pior ou sem emprego por algum tempo vai cooperar para um bem maior na nossa vida. E qual é esse bem maior? O verso seguinte diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o bem maior. Tudo o que acontece que nos parece bom ou mal, coopera para fazer-nos a cada dia mais parecidos com o próprio Jesus Cristo. Isso só vai
se concretizar, só vai terminar ou na nossa morte ou na volta gloriosa do Senhor Jesus. Porque São João escreveu na primeira epístola, capítulo 3, creio que o verso 2, quando ele, Jesus, se manifestar na sua segunda vinda, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. Então, todas essas dificuldades cooperam para o nosso bem, fazendo-nos cada dia mais santos, mais firmes na fé, mais parecidos com o Senhor Jesus e, portanto, preparando-nos para a vida eterna nos céus. No verso 31, quase terminando, o apóstolo ainda diz: que diremos, pois, à vista destas coisas, destas dificuldades? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nessas adversidades todas, nós somos mais que vencedores, por quê? Porque Deus, por assim dizer, está do nosso lado. Eu até prefiro dizer que nós estamos do lado de Deus, mas aqui está dizendo que Deus é por nós. Há pessoas que não são por nós. Muitos de nós temos inimigos, ou temos pessoas que não gostam de nós. Voltando a falar da história da igreja de Viçosa, a liderança religiosa na época, não atualmente, mas na época, tantos anos atrás, era contra nós. Houve muita perseguição e até pedradas. O Elben, com a liderança da igreja na época, precisou apressar-se em adquirir um terreno e construir o templo, o antigo templo, porque ninguém queria ou ninguém estava autorizado a alugar um salão para funcionar a igreja dos hereges, como eram chamados na época. O próprio Elben, com os presbíteros, eu próprio tive o privilégio de participar, construímos aquele pequeno templo, forçados pelas circunstâncias adversas. Deus estava do nosso lado, Deus era por nós e deu certo. A igreja foi vitoriosa, o evangelho foi vitorioso, Cristo foi vitorioso aí nessa cidade e em toda essa região. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu querido irmão, então, enfrentar alguma adversidade, e todos enfrentamos, lembre-se disso, o Espírito Santo está intercedendo por nós, Jesus Cristo, glorioso, à destra de Deus nos céus, está intercedendo por nós. Deus tem um propósito para a nossa vida, que vai se cumprir, porque a palavra de Deus não volta atrás. Ele nos salvou e está nos preparando para o céu. Claro que os seus planos vão se concretizar na nossa vida. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus um dia. E estamos caminhando nesta direção. E cada experiência que nós vivenciamos hoje é algo que Deus pode usar para o nosso aperfeiçoamento. Deus está do nosso lado. Deus é por nós, então quem será contra nós? E por fim, repito aquela passagem, nada, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, termino repetindo estas palavras que são um tremendo encorajamento para nós. E que o Espírito Santo coloque estas palavras como em luz neon na nossa mente, para nós a usarmos todos os dias. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Vitória, portanto, assim como essa igreja e as outras igrejas em Viçosa têm sido vitoriosas. E se você está aqui cultuando a Deus e agradecendo por esta bênção histórica, você é um vencedor. Aplique isso à sua vida diária,
em toda e qualquer circunstância. Vida, estou vendo aqui vários casais. Casais têm dificuldades, assim como eu e a Márcia temos, mas nós estamos casados há 54 anos e podemos dizer, temos sido mais que vencedores. Houve uma ocasião em que enfrentamos uma dificuldade séria, isto já vai para 30 e tantos anos, houve até ameaça de divórcio. Eu peguei a Bíblia, abri, comecei a ler, sentei ao lado da Márcia, começamos a ler a palavra, começamos a orar, nos ajoelhamos, oramos juntos e abraçados, nos reconciliamos e podemos dizer, mais que vencedores. Foi apenas aquela noite, e eu costumo até dizer, nunca dormimos uma noite separados, nunca dormimos brigados, mas houve aquela noite em que nós, para não dormirmos brigados, não dormimos. Ficamos orando e terminamos aos abraços e beijos, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se algum casal destes que estão aqui no culto conosco está enfrentando conflito, diga para si mesmo, seremos vencedores por meio daquele que nos amou. Deus os abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de trazer a palavra de Deus para vocês e de revê-los e recordar essa história maravilhosa da Igreja de Viçosa. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular em que eu me firmei, na tempestade ou sequidão, quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás, o meu consolo, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que encarnou todo o poder num frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele sou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou, pois eu sou dele, ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de
Senhor, nós ouvimos hoje na Tua palavra, haja o que houver, com ou sem pandemia, nada poderá nos separar do Teu amor. Porque em todas as coisas, tudo que está por vir, tudo que enfrentamos, somos mais que vencedores em Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que enviaste para morrer em nosso lugar, para nos dar uma nova vida, uma vida que vivemos agora no poder do Teu Espírito. Senhor, ajuda-nos em nossas fraquezas. Renova e fortalece o nosso ânimo e nos abençoe, Senhor, para que possamos viver uma vida boa, para que possamos olhar e abençoar, em nome de Jesus, aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Reverendo Weber, para encerrar, convido o Senhor para impetrar a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado Salvador, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, o poder santificador do Espírito Santo, sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, em Viçosa, em todo o mundo. Amém. Amém.